Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. E o Pai que está aqui é o Pai de letra maiúscula. Então é o nosso Pai Celestial. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, por essa oportunidade, Pai, de ser também transformado por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso e traz sempre, Pai, ensinamentos para fortalecer o Teu povo, para chamar a atenção daqueles, Pai, que porventura estão em um caminho torto, Senhor. O Senhor é aquele que mostra o caminho certo para nós e o caminho certo é o Senhor Jesus. Então nós agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, pois nós cremos que ela é viva, eficaz, transformadora, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a Tua palavra não fique presa a este lugar, não fique presa a mim, não fique presa a ninguém que está aqui dentro, mas que ela vá, Senhor, e produza o resultado, porque ela é uma semente que, se cai em terra fértil, ela produz o resultado esperado pelo Senhor. Então, Pai, faça a Tua vontade aqui neste lugar e receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos, nós já agradecemos e sabemos que Tu és santo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Poder assentar, tomar seu assento. E esse versículo fala dos nossos dois tipos de pai, que é o nosso pai humano e o nosso pai celestial. Ou seja, ele já fala que Deus é o nosso pai e que assim ele, como nos trata como filhos, a gente também tem que tratar ele como pai. E eu busquei o significado de pai na internet, nos dicionários, e diz assim: do latim, pater representa a figura paternal de uma família, o genitor de uma pessoa. Pode ser biológico, adotivo ou de criação. Ou seja, como a gente bem sabe, vivendo na sociedade, muitas vezes aquele que é o genitor não é o mesmo que é o pai. O importante é o pai é aquele que está presente na vida de um filho. E quando nós, ao decorrer da mensagem, vamos ver o que é de fato o papel de um pai numa família e na vida dos seus filhos. Diz mais assim: na sociedade, um pai tem a função de amar e educar uma criança, dando resposta às suas necessidades mais básicas, para que ocorra o seu saudável desenvolvimento físico, emocional, psicológico e espiritual. Então, de acordo com o mundo, e sabendo que quem fez o mundo foi o nosso Pai Celestial, mesmo que o mundo se desvie do caminho, muitas coisas, a maioria das coisas, a natureza segue os planos de Deus. Então, vemos aqui que o pai é responsável pelo desenvolvimento de uma criança, desenvolvimento em todas as áreas, para que assim a criança cresça e se torne um adulto funcional, um adulto capaz de passar pelos processos da vida. Então nós temos aqui desenvolvimento físico, emocional, psicológico e espiritual. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses desenvolvimentos, porque a Bíblia ela é completa. Tudo que a gente precisa, nós vamos encontrar nela. Então, eu queria começar com o desenvolvimento físico. E nós podemos a gente vai dar uma passeada pela Bíblia, assim. A gente vai ver nos exemplos na Bíblia, porque é nela que há todas as respostas. Aleluia. Então vamos em Lucas, capítulo 11. Aleluia. Amém. Lucas, capítulo 11, versículo 11. Começando com o desenvolvimento físico. Louvado seja Deus. Temos assim, então: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar
lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus usa como um exemplo essa primeira parte do 11 ao 12, dizendo como que um pai que ama o seu filho, se o filho está com fome, vai dar algo que é tóxico ou não comestível para a criança comer. Ou seja, ele usou isso como exemplo para falar sobre o Espírito Santo. Mas nós já vemos aí que Jesus já está pressupondo que um pai, para ser um bom pai, um pai verdadeiramente que ama o seu filho, vai se preocupar com o físico dessa criança. Ou seja, com a sua alimentação, com a sua saúde física, porque é importante. E a gente passa pela vida, a gente vê que Jesus nos dá vários conselhos de como cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, um pai é aquele que protege o filho no seu físico também, não dando qualquer coisa, como foi o exemplo aqui, para ele comer. Se ele quer um peixe, não vai dar uma cobra. Por quê? Porque isso vai fazer mal ao filho. Pode perder a vida do filho. Então, Jesus usa esse exemplo, o tratamento de um pai para com o filho. Ou seja, ele fala o cuidado que um pai tem que ter com o seu filho. Ele fala do pai humano. O meu pai, o pastor José, que cuidou dos seus filhos, também fisicamente. Mas, também queria ir em Mateus 6. Louvado seja pela missão. Amém. Mateus 6, 28. Meu Deus. Mateus 6, 28 diz assim: E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nós vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, eu vou fazer esse comparativo mostrando que Jesus nos ensina como um pai humano deve se comportar, como um pai humano, é esperado que o pai humano deve se comportar, como que o nosso Pai Celestial já faz, porque Jesus é um exemplo, e o nosso Deus é um exemplo. E ele fala aqui, literalmente, das coisas mais, vamos dizer assim, seculares da vida, como o que comer, o que beber, o que vestir. Muitas vezes os pais se preocupam com isso também, os nossos pais se preocupam. Mas ele já falou, eu estou cuidando disso. Eu cuido do físico de vocês. Então, Deus nos mostra que ele sendo nosso pai, ele também está cuidando do nosso desenvolvimento físico. Porque ele mesmo disse na palavra, ele sabe que essas coisas são importantes para nós. Então, Deus não deixa nem isso faltar. O físico, ele está lá cuidando. Muitas vezes, as pessoas precisam de um trabalho ou estão passando por uma necessidade. Se você pede para a pessoa certa, que é Deus, Ele vai te trazer o refúgio, Ele vai te trazer o que você necessita. Por quê? Porque Deus não quer que os seus filhos padeçam das coisas básicas. A alegria de um pai é ver o filho se desenvolvendo. E a alegria de Deus é que nós não passemos nessas necessidades básicas. Então Deus entende a nossa necessidade humana e Ele cuida do nosso físico também. Assim como Ele ensina o pai humano, o pai da terra, a cuidar assim também de seus filhos. Podemos ir também agora para um outro tópico. Falamos já do desenvolvimento físico. Podemos falar do desenvolvimento emocional e psicológico.
que eu deixei na mesma categoria. E então a gente pode ir em Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Amém. Aleluia, Pai. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Nós vamos agora ver o que a Bíblia fala sobre como o pai humano, o pai da terra, tem que cuidar do desenvolvimento emocional e psicológico do seu filho. Aleluia. Então diz assim: Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E é só esse versículo, mas esse versículo já é muito, aparentemente, às vezes, muito pesado para o ser humano, assim como vários outros versículos da Bíblia, porque ele vai contraponto com a nossa vontade carnal, e a nossa vontade carnal não é boa. Porque muitas vezes nós, eu vou dizer como filha, já que eu não sou mais nova, a Lisa tá ali, você não é mais nova, mas enfim. Muitas vezes nós, os filhos, escutamos: porque você tem que respeitar os seus pais. Você tem que respeitar os seus pais, porque na Bíblia está dizendo que os seus pais você tem que respeitar para que prolongue seus dias na terra. Mas eles esquecem que o pai, ele também tem que respeitar o seu filho. Ou seja, Deus está falando aqui também: não provoquem a ira ou não irriteiem os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Ou seja, Deus está mostrando que o modo como um filho é tratado, o modo como um pai trata seu filho, interfere diretamente na emoção e no psicológico desse filho. Porque um pai, ele fala pais aqui, ou seja, ele está falando do pai e da mãe. Mas como estou falando de pais, vamos continuar falando de pais, mas isso vale para o pai e para a mãe, para o responsável da criança. Um pai tem uma autoridade muito grande sobre a vida dos filhos. E a minha irmã disse antes que o pai, o homem, ele é a cabeça e a esposa é o corpo. Então imagina, a cabeça, ela influencia muito no corpo. E nós, os filhos, também somos uma extensão de nossos pais. Então, o modo como é tratado os filhos impacta totalmente na sua vida. Impacta totalmente no desenvolvimento que ela vai ter no futuro. Por isso que muitas vezes a gente vê filhos traumatizados, filhos que saíram de um bom caminho. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu ali no tratamento dos pais com esse filho que a mente dele foi destruída. Então sim, o pai, a mãe, mas vamos falar do pai, ele tem uma responsabilidade muito grande no psicológico e emocional do seu filho. Ainda mais, na minha Bíblia, o título dessa parte é O Cristão e Seus Relacionamentos. O que já diz tudo. Deus nos mostra aqui o pai responsável pelo emocional do seu filho. Porque é como o cristão deve agir em seus relacionamentos, seja entre pai e filho, esposa e esposo e a sociedade. Deus já está falando: não irritem os vossos filhos. Você influencia totalmente na vida dele. Como você quer que o seu filho seja feliz e bem-sucedido e te dê orgulho, vamos dizer assim, se você trata ele como uma pessoa qualquer, como um derrotado, muitas vezes? Isso influencia na mente do ser humano, de qualquer ser humano. Então, por isso a gente vê muitos filhos que estão desanimados, doentes, depressivos, pois seu pai não está cumprindo com essa palavra. Meu Deus. Porque não está cuidando do emocional do seu filho. Porque a sociedade em si, ela não leva a sério as doenças mentais, as doenças psicológicas, mas elas existem. E Deus está falando muitas vezes o porquê delas existirem. Pelo relacionamento de pais e filhos. Por isso Deus já está chamando a nossa atenção aqui. Porque isso é importante.
E Deus, ele se preocupa sim com o emocional dos seus filhos. Então, nós vamos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus já nos fala aqui que é com ele que nós temos que tratar toda a nossa ansiedade, os nossos medos, porque tudo isso é consequência psicológica, vem no subconsciente, na mente do ser humano. E a gente vê na sociedade atual, a gente fala mais na sociedade atual, mas isso acontece desde quando, na época de Jesus, porque ele está falando aqui. Desde muito tempo atrás, a ansiedade e a depressão já existia. É verdade. É porque ela não foi muito levada em consideração e hoje a gente fala mais abertamente sobre isso e nós entendemos que isso acontece e que isso precisa ser tratado. Mas Deus já fala que eu também cuido desse problema. Eu também posso cuidar de você nessa área da vida, do psicológico, do emocional. Por isso que ele fala, traz a mim toda a sua ansiedade. Quando ele fala, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, é você... O que é se humilhar? É se entregar totalmente. Aleluia. É saber que você não tem forças e que o seu Deus é mais forte. Glória a Deus. É reconhecer que você precisa de ajuda. Porque muitas vezes o ser humano não se acha muito forte. E acha que não precisa de ajuda. E acha que ele é autossuficiente e que ele pode aguentar qualquer coisa. Mas Deus está falando, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Se o problema é psicológico, se o problema emocional, a ansiedade, a depressão, eu posso te ajudar. Lança a mim, que eu vou te ajudar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então Deus mostra que Ele se importa sim e que Ele acha muito importante ter uma boa saúde mental e emocional. Deus se preocupa sim com essa área da nossa vida. E sim, Ele pode usar através de descer o Espírito Santo em você e você se tornar curado na mesma hora. Eu creio que Ele pode fazer isso. Mas Ele também usa os psicólogos, Ele também usa os médicos. Porque Deus usa a forma que Ele quiser, porque Ele deu inteligência também aos médicos desse mundo. É crer que Deus pode trazer a cura de qualquer mal. Usando, pode ser um culto, pode ser um pastor, mas pode ser um médico, pode ser um remédio. Porque tudo é para honrar e glorificar o nosso Deus. E eu gostaria de ver também em 1 Pedro 4,19. Amém. Está aqui no cantinho do ladinho de onde a gente já leu. 1 Pedro 4,19 diz assim: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Aleluia. Ou seja, o que eu entendi aqui também? Glória a Deus. Quando você pratica o bem, Deus também está vendo isso. Porque é uma forma que, mesmo que você esteja mal, você está lá praticando o bem. Ou seja, pode ser essa uma forma que Deus pode nos usar para superar também as nossas próprias dores. É fazendo o bem para as outras pessoas. Porque o nosso Deus, Ele fez isso, Ele caminhou por essa terra tentando trazer cura, libertação, salvação, paz para todos aqueles que Ele passava. Todos foram abençoados? Não. Mas aqueles que se humilhavam perante Ele, esses recebiam a cura, recebiam a transformação. A gente vê vários relatos na Bíblia. Glória a Deus. E fechamos então esse tópico de desenvolvimento emocional, psicológico, vendo que sim, o pai é responsável sim pelo psicológico e emocional do seu filho. Por isso está falando, não provoquei a ira, não irritei os vossos filhos. Você pode desanimar o seu filho. E Deus também está falando, lança a mim toda a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Aleluia. O emocional, o psicológico é muito importante. Glória a Deus. Podemos passar agora para o
desenvolvimento espiritual, que vamos ver em Provérbios Aleluia. 22, Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse versículo ele é muito famoso também. Diz assim, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, Deus já está falando aqui que o pai, ele tem responsabilidade também na vida espiritual do seu filho. Aleluia. Porque é o seu dever ensinar através da Bíblia, se você realmente acredita no poder desse livro e no poder de Deus, que o seu filho também ande por esse caminho. E se você, na minha Bíblia, está escrito caminho com letra maiúscula. Nós sabemos que o único caminho é Jesus Cristo. Então é dever do pai ensinar esse caminho para o seu filho. Porque a vida espiritual, muitas vezes, ela é, na maioria das vezes, na maioria das famílias, é desprezada. Mas assim como desenvolvimento físico, emocional e psicológico, Deus também fala, você é responsável pelo desenvolvimento espiritual do seu filho. É responsabilidade sua. Depois que cresce, aí é outra história. Aí já é uma mente formada e Deus trata com ele e é aquela pessoa. Mas enquanto ele é o seu filho, vamos dizer assim, mais novo, morando com você, você tem a responsabilidade de mostrar a ele o caminho Aleluia. que você considera certo. Se você está numa igreja que fala sobre a palavra de Deus, se você crê no poder desse livro, é o seu dever ensinar o poder desse livro para o seu filho. Amém? Amém. E nós vamos ver também em Lucas, capítulo 2, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41. Diz assim: Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado, na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes a meu pai? Então nós já vemos aqui um exemplo também aqui no começo no versículo 41 sobre Maria e José já fazendo aquilo que eu disse em Provérbios.
eles já levavam Jesus para o templo, ou seja, eles estavam ensinando. Sabemos que Jesus é Deus, já, né? Tipo, ele já sabia de tudo, mas vendo como uma criança, Maria e José já estavam cumprindo com essa palavra, já estavam cumprindo com o papel de pais, que era levar e ensinar a criança no caminho certo da palavra do Senhor, ou seja, levavam no templo sempre quando era Páscoa. Mas, como Jesus era uma criança diferenciada, era o próprio Deus, ele ficou já lá no templo, por quê? Porque ali era um lugar de adoração, de aprendizagem, então o prazer dele era estar lá. E ele já falava com as pessoas, com os doutores da lei, e ele, por ter uma mente diferenciada desde jovem, ele já chamava a atenção, tipo, como que essa criança pergunta essas coisas? Como que ele sabe de tudo isso? Ou seja, Deus está mostrando já que mesmo Jesus sendo uma criança, ele já estava sendo tratado no caminho. E esse é um exemplo, querendo ou não, do versículo que eu disse anteriormente em Provérbios. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. Maria e José ensinaram Jesus no caminho que ele devia seguir, e ali ele ficou. Tanto que depois, aí ele já fala, era para eu estar aqui na casa do meu pai, eu estou fazendo os trabalhos do meu pai. O que vocês esperavam? Ou seja, ele também estava cumprindo com aquilo que Deus pediu para ele. Ele estava seguindo o caminho que Deus já ensinou. Ou seja, ele estava seguindo o caminho dos pais terrenos, porque estava no templo. Estava indo para o templo. Mas ele também estava seguindo os planos do Pai Celestial, porque ele estava fazendo o trabalho do Pai. Aleluia! Ou seja, nós já temos os dois exemplos aqui. E Deus, ele também se preocupa, principalmente, com a vida espiritual dos seus filhos. Glória a Deus. Que permaneçam no templo, que busquem conhecimento, porque ali Jesus, querendo ou não, estava tendo uma troca de conhecimento entre aquele, entre aspas, que mais sabia, e ele, que, entre aspas, menos sabia. Ou seja, estava tendo ali uma troca e ele questionava. E quando você questiona, você gera uma vontade de saber mais. Aleluia. Porque a gente vê isso tanto na palavra de Deus quanto na filosofia, que o questionamento, ele gera uma vontade de conhecer mais. Então ali, Jesus, querendo ou não, estava instigando os mestres da lei também a conhecer mais a Deus. E este é o plano de Jesus na terra, que venhamos conhecer mais a Deus. Então o plano de Deus ali, desde quando Jesus era jovem, já estava sendo cumprido. E Deus estava ali também tratando com ele espiritualmente. Aleluia. Então nós vemos que Deus é maravilhoso. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Ele, como o Pai perfeito, ele cuida de todas as áreas da nossa vida. E ele também ensina ao Pai da terra, mesmo que não seja perfeito, a cuidar da melhor forma possível dos seus filhos. Aleluia.